Vamos dar início à nossa aula sobre crase, a fim de auxiliar todos aqueles que pretendem prestar um concurso público. E eu relembro que essa aula serve tanto para aqueles que já têm um conhecimento sobre o assunto, bem como aqueles que estão iniciando na matéria, pois a aula será ministrada passo a passo, para que todos possam ter um excelente entendimento e sanar quaisquer dúvidas e utilizar esse conteúdo de forma muito proveitosa no concurso público. Bem, para iniciarmos a nossa aula, nós vamos primeiramente ver o conceito de crase. O entendimento desse conceito de crase é justamente o que vai proporcionar com que nós façamos todas as questões da prova, de uma prova com muita segurança. Bem, a crase, ela é a fusão, a junção de duas vogais A, ou seja, A mais A. Nós vamos ter duas vogais A se encontrando, mas nós não podemos escrever numa frase A e A logo em seguida. Por isso, a esse fenômeno chama-se crase, a junção dessas duas vogais. E a junção dessas duas vogais, ela vai ser representada pelo acento grave. Então, nós temos que o nome desse acento é acento grave. Ao contrário do que muitos pensam que o nome do acento é crase. Não é. O nome do acento é acento grave. Logo, o acento grave é um indicador do fenômeno crase, que é o fenômeno de fusão dessas duas vogais A. Essas duas vogais A, elas serão sempre dessa forma. A primeira vogal sempre será uma preposição. A segunda vogal será sempre o artigo a, ou o artigo a no plural, as, ou ainda essa segunda vogal pode ser a letra A dos pronomes demonstrativos. Aquele, ou no plural aqueles, aquela, ou no plural aquelas, ou aquilo. Ou seja, o acento grave vai recair justamente sobre esse primeiro A que nós temos aqui, desses pronomes demonstrativos. Nós vamos ver detalhadamente exemplos de aplicação da crase para sanar todas as dúvidas possíveis. Aqui eu só chamo atenção quanto a uma observação que eu já fiz, que o nome do acento é acento grave e não crase. Crase é o fenômeno da fusão dessas duas vogais, enquanto o nome do acento é acento grave. Gravem isso. Bem, dando prosseguimento, eu coloquei aqui para que todos possam ver quais são, então, os casos possíveis de crase que podem aparecer numa frase. Nós podemos ter o A com acento grave. Será sempre igual a quê? A um primeiro A, que é a preposição, mais o artigo a. O acento grave na palavra as será sempre igual ao quê? Consequência da fusão da preposição a mais o artigo a no plural, as. Aquele, o acento grave, quando ele recai sobre a palavra aquele, é consequência da junção da preposição a mais o pronome demonstrativo aquele. Aqueles. O acento grave, quando recai sobre a palavra aqueles, é sempre consequência da junção da preposição a mais o pronome demonstrativo aqueles. E assim sucessivamente, até o acento grave na palavra aquilo
que é consequência da junção da preposição a mais o pronome demonstrativo aquilo. Pessoal, observe uma coisa. O primeiro a é sempre a preposição. E observem que esse primeiro a está sempre no singular. Por quê? Coloquei aqui do lado uma observação para vocês, porque a preposição é uma classe gramatical invariável, logo não tem plural. Quando nós encontrarmos o acento grave em alguma dessas palavras aqui, as, aqueles, aquelas, ou seja, as palavras que estão no plural, isso é consequência direta de que o segundo membro da junção aqui está no plural. Ou seja, as, o artigo a é que está no plural. Aqueles, o pronome demonstrativo aqueles é que está no plural. Aquelas, o pronome demonstrativo aquelas é que está no plural. Essa observação é muito importante na hora de nós fazermos os exercícios. E quando nós estivermos fazendo os exercícios, eu vou rememorar esse ponto aqui, tá? Para que vocês possam ver a importância dessa observação. Bem, o grande problema que nós encontramos nos concursos públicos é sempre o quê? Como descobrir se há crase. Por quê? As questões de concurso, elas sempre nos remetem a essa pergunta aqui, descobrir se determinado caso há crase, ou seja, ao fenômeno da junção da preposição mais o artigo ou da preposição mais o pronome demonstrativo. Nós vamos fazer isso sempre o quê? Se na frase em questão está presente uma das fusões que nós descrevemos anteriormente. Então agora nós vamos justamente aprender passo a passo como verificar se essas fusões estão presentes na frase ou não. Estando presente, obviamente, haverá crase. Não estando presente, não haverá crase e, consequentemente, não haverá o acento grave. Esse é o X da questão, é o ponto que nós temos que ver na nossa prova. Então vamos aqui, eu vou ensinar para vocês 2 métodos para nós descobrirmos se há crase ou não. Através desse método, desses métodos, a gente responde praticamente 90% das questões de qualquer concurso público. Ficaram restando aí 10%. Por que eu digo que a gente não responde 100%? Porque existem alguns poucos casos especiais que eu vou citar no final dessa aula. Bem, esses 2 métodos, antes de começar a resolver aqui as questões com vocês, esses 2 métodos, eles permitem, tá, que nós eliminemos inúmeras regras de colocação de crase, deixando apenas para nós gravarmos as regras que realmente são essenciais, que a gente não tem como descobrir se há crase ou não usando esses métodos. Vamos lá, pessoal. Dei um lápis à aluna. Observem bem uma coisa. Observem aqui com muita atenção esse A aqui. Se eu quero descobrir se há crase, obviamente, essa crase vai ser colocada, como nós já vimos, sobre esse A. Né? O acento grave será colocado sobre esse A. Para que isso aqui se constitua numa crase, nós vamos ter que ter a junção, a fusão de um A mais A, como nós já vimos anteriormente, onde esse primeiro A é uma preposição e esse segundo A será um artigo. Isso nós também já vimos anteriormente. Então, esse método consiste em quê? Em saber se aqui existe a preposição mais o artigo. Como que nós vamos fazer isso?
Simplesmente assim. Dei um lápis a. Observem uma coisa. Quando eu falo dei um lápis a alguém, obviamente esse verbo dar, ele necessita dessa preposição a para fazer sentido. Dei alguma coisa a alguém. Quando eu verifico que esse termo anterior pede uma preposição, é porque a preposição está presente aqui neste a. A partir do momento que eu verifiquei que a preposição está presente, o que eu faço agora? Eu vou verificar se o termo subsequente, se esse termo aluna, exige o artigo. Como que eu faço para verificar isso? Simples. Eu vou pegar e começar uma frase com esse termo. Então, eu posso colocar aqui a frase: aluna é bonita. Observem bem uma coisa. Essa frase fica sem sentido se não tiver aqui o artigo a. Ou seja, a frase, para ficar coerente, teria que ser: a aluna é bonita. Logo, eu verifico que esse termo, ele pede o artigo. Dessa forma, eu consigo ver que aqui neste a está presente uma preposição a mais um artigo a. Isso aqui resulta no fenômeno da crase, que eu já vou colocar ali para vocês. Logo, essa frase nós temos aqui consubstanciado o fenômeno da crase. Um outro método muito utilizado que nós aprendemos lá no ensino médio, nas aulas de ensino médio, é substituir essa palavra feminina que vem depois do elemento que eu quero verificar se há crase ou não, por uma palavra masculina. Quando fizermos a substituição, se esse a se transformar em ao, estaria consubstanciado o fenômeno de crase. Por quê? Deixa eu explicar para vocês. A partir do momento que eu substituo aluna por aluno, dei um lápis ao aluno. Eu não poderia colocar dei um lápis a aluno. Ficaria incoerente. Ou seja, dei um lápis ao aluno, então aqui fica comprovado que eu tenho a preposição a, exigida pelo verbo dar, e, ao mesmo tempo, eu tenho um artigo o. A partir do momento que eu tenho esse artigo o, quando eu coloco uma palavra no masculino, obviamente, se a palavra for no feminino, também terá o artigo a. Por isso que esse método também é muito utilizado para ver se tem crase ou não. Por que eu estou explicando os dois métodos para vocês? Porque muitas vezes, um método apenas, se nós formos usar esse método aqui do ao, às vezes somente com ele não consegue demonstrar para a gente se há crase ou não. Então, nós recorremos a esse outro método aqui de cima, que foi o primeiro que eu expliquei para vocês. Um ou outro. E nós vamos fazendo assim, aquele que for mais fácil para nós aplicarmos em cada frase. Nos próximos exemplos, nós faremos um a um para verificar esses dois métodos. Dei um lápis a cada aluna. Observe uma coisa, dei um lápis, dei o quê? A quem? Então, obviamente, esse a aqui, ele tem a preposição a, que é exigida pelo verbo dar.
Dei um lápis a alguém. Então, nós temos que colocar a preposição a. Agora, quando eu pego o termo que está depois do a, cada aluna. Cada aluna fez o seu trabalho. Eu criei uma frase aqui iniciada pelo termo que vem depois do a. Observem que teve sentido. Cada aluna fez o seu trabalho. Não precisei colocar o artigo aqui na frente. Se eu colocar o artigo, ficaria assim. A cada aluna fez o seu trabalho. Totalmente sem sentido. O que comprova que cada aluna não pede o artigo. Logo aqui nós temos somente a preposição. Não temos artigo. O que acontece? Esse a aqui não consubstancia o fenômeno de crase. Não há crase aqui, consequentemente, não há acento grave. Poderia usar o outro método também, substituindo aqui por uma palavra masculina. Dei um lápis a cada aluno. Como não virou ao, obviamente eu não tenho crase. Logo, nós vimos que pelos dois métodos nós conseguimos ver que aqui não tem crase. Vamos para o próximo exemplo. A bebida é nociva àqueles que se embriagam. Como nós já vimos, pessoal, para ter crase aqui, nós teríamos que ter um a, preposição, mais o pronome demonstrativo, aqueles. Nesse caso específico, o pronome demonstrativo aqueles está aqui. Eu não tenho a mínima dúvida que ele está aqui. Então, ele está presente. Falta apenas eu verificar se o termo anterior exige a preposição a. Como nós vamos fazer isso? Pegando o termo anterior e vendo se ele exige essa preposição. A bebida é nociva. Observem bem. Qual a pergunta que nós fazemos? A bebida é nociva a quem? Observem, a quem? Esse a é justamente a preposição. Logo, eu tenho aqui a preposição mais o pronome demonstrativo aqueles. Obviamente que aqui vai ter uma crase. Observem, pessoal, a importância desse método que eu estou explicando para vocês, de pegar aqui e desmembrar sempre em A mais aqueles, em A mais A. Aqui já ficaria difícil nós aplicarmos o método de colocar uma palavra aqui masculina, para ver se seria a ou ao. Não seria possível fazer isso. Por isso que eu estou explicando os dois métodos para vocês. Bem, dando continuidade, vamos passar aqui para mais um caso. Eu me referi a alunas. Para que aqui haja crase, se essa for a pergunta de uma prova, perguntando se aqui tem crase ou não, ou se essa frase estiver entre uma das alternativas para eu marcar se há crase ou não, como que eu vou fazer? Eu vou pegar esse a e vou desmembrar aqui em duas vogais a. Porque, como já falado, crase é o fenômeno da junção de duas vogais a. A primeira, preposição, e a segunda, artigo. Observem bem uma coisa, pessoal. Eu me referi a alunas. Quem se refere a alguma coisa. Logo, eu tenho a preposição. Então, aqui nesse a, eu já sei que a preposição está presente. Falta saber se o artigo está presente. Qual a palavra que vem depois?
alunas. Vamos fazer uma frase com essa palavra? As alunas são bonitas. Observe, pessoal, que o artigo que essa palavra pede é um artigo no plural. As alunas são bonitas. E se aqui houvesse crase, aqui teria que estar escrito as alunas. Porém, está escrito a alunas. Logo, aqui não há crase. Agora, observem o exemplo seguinte. Eu me referi às alunas. Se aqui houver crase, nós teríamos o a mais as. O primeiro a, preposição invariável. Logo, esse plural aqui não é consequência da preposição, e sim consequência do artigo no plural. Então, nós temos que verificar agora se estão presentes aqui a preposição mais o artigo as. Eu me referi a. Quem se refere a alguma coisa. Então, eu tenho a preposição. Vamos começar uma frase agora com o termo que se segue, o termo que está após ao as. Podemos usar esta mesma frase. As alunas são bonitas. Observe que o termo alunas pede o artigo as. Logo, nesse caso aqui, está presente o artigo as. Ele que faz com que esse as aqui fique no plural. Então, nesse caso, nós temos aqui a fusão da preposição mais o artigo as. Então, nesse caso, nós temos crase. Vamos para mais um exemplo. Fomos obrigados a cumprir com as obrigações assumidas. Vamos verificar se esse a aqui, ele representa a junção de uma preposição mais um artigo. Fomos obrigados a. Quem é obrigado a alguma coisa. Logo, a preposição está presente. Pego o termo sequente e vou escrever uma frase com ele. Cumprir com obrigações é importante. Pessoal, essa frase tem sentido? Ou para ter sentido, eu preciso colocar um artigo aqui. A cumprir com obrigações é importante. Isso tem sentido? Obviamente que não. Se não tem sentido, é porque cumprir não pede o artigo a. Logo, esse artigo não existe. Logo, aqui não há crase. Uma observação que eu faço agora para vocês. Se nós fôssemos usar somente aquele método de transformar para uma palavra masculina e a gente verificar se o a se transforma em ao, nós não poderíamos fazer nesse caso, como também em inúmeros casos. Por isso que eu sugiro que vocês utilizem sempre essa regrinha. Ela é muito útil e faz com que nós eliminemos a necessidade de estar decorando inúmeras regras de colocação de crase. Por exemplo, nesse caso aqui, existe uma regra de colocação de crase que diz que não se usa crase antes de verbo. Eu precisaria de decorar essa regra, bem como inúmeras outras. Porém, sabendo essa regrinha aqui, eu não preciso decorar várias regras e deixo para gravar apenas umas 4 regras
que a gente não vai conseguir fazer usando esse método. Essas 4 regras, no final da aula, eu vou mostrar para vocês, para que a gente tenha esse assunto de crase totalmente dominado e possamos fazer aí uma boa prova. Vamos passar para o próximo. Fomos obrigados a fazer o exercício. Para que tenha crase, esse A ele tem que ser desmembrado entre A mais A. Primeiro A, sempre preposição. Segundo A, artigo. Como que eu verifico se esse A ele é a fusão de uma preposição mais artigo? Eu vejo se o termo antecedente, fomos obrigados, pede a preposição. Quem é obrigado a alguma coisa. Logo, a preposição nós temos. Pego o termo seguinte e vejo se ele exige o artigo a. Como que eu vejo isso? Eu vou escrever uma frase com ele. Fazer o exercício faz bem. Observe que a frase ficou totalmente com sentido. Se eu colocasse aqui um artigo, a fazer o exercício faz bem. Logo, esse termo aqui, depois do a, ele não pede o artigo. Porque colocando o artigo ficou uma frase totalmente sem sentido. Logo, esse artigo aqui não está presente. Logo, aqui não há crase. Olha aqui, mais um exemplo dessa regrinha, que não existe crase antes de verbo. Não preciso decorar essa regra, porque usando esse método aqui, de desmembrar esse A, eu consigo ver claramente que aqui não há o fenômeno de crase. Consequentemente, não haverá o acento grave. Eu me dirigi à Vossa Excelência. Vamos pegar esse A, desmembrar, preposição mais artigo. E vamos verificar se nesse caso está presente a preposição e se está presente o artigo. Quem se dirige a alguém. Eu me dirigi a alguém. Logo, a preposição está presente. Vou pegar o termo que se segue ao a e vou fazer uma frase com ele. Vossa Excelência é bonita. Observe que a frase ficou completamente com sentido, não exigindo o artigo a. Se eu colocasse o artigo a, ficaria: a Vossa Excelência é bonita. Uma frase totalmente incabível. Logo, nesse caso, não há o artigo a. Consequentemente, aqui não haverá crase. Observe aqui, pessoal. Isso aqui é mais uma regrinha que nós precisaríamos decorar. Quem já estudou o crase aí deve saber que existe uma regra que diz o seguinte: não se usa crase antes de pronomes pessoais de tratamento, exceto nas palavras senhora e senhorita. Essa regrinha nós não precisamos decorar se nós utilizarmos esse método. Bem, pessoal, na parte 2 desta aula, nós daremos continuidade a mais alguns exercícios e logo a seguir passaremos para os casos especiais. Até daqui a pouco.